Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos já foram impactados pela presença do Altíssimo, levante a tua mão e dê glória bem gostoso para Ele. É real a presença do Espírito do Senhor sobre a nave deste recinto. Ao adentrar este local desta noite, eu já fui impactado pela glória do Deus Todo-Poderoso. E aonde a sua glória está, alguma coisa sobrenatural sempre há de acontecer. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Estamos diante do segundo dia deste conclave espiritual. Quantos estiveram aqui na noite de ontem? Levante a mãozinha para o alto, assim. Quantos viram o que Deus fez aqui na noite de ontem? Levante a mãozinha. Foi forte o que Deus fez, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas tem um pequeno detalhe, pastor, qual? Ontem passou e não volta mais. Só restam as lembranças. O amanhã não existe. O amanhã é uma incógnita. Talvez se torne real, talvez não se torne real. Portanto, só existe um dia que alguma coisa pode acontecer na minha e na tua vida. Esse dia se chama? Hoje. Esse dia se chama? Hoje. Levanta a mãozinha para o céu, porque eu estou recebendo a autoridade de Deus para profetizar sobre a tua vida aqui hoje. Não amanhã, hoje, não semana que vem, hoje, não mês que vem, hoje, não ano que vem. Hoje é o dia crucial do teu milagre. Hoje é o dia crucial da tua vitória. Hoje é o dia que, se os teus inimigos vieram contra ti por um caminho, por 7 eles terão que retornar. Hoje é o dia que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E se você acredita que hoje é esse dia, levante a tua mão, abre a tua boca, enche o teu pulmão e dê um brado de glória. Dá uma olhada para a pessoa mais bonita que está ao teu lado nesse momento. Dá uma olhada para a pessoa mais bonita que está ao teu lado nesse momento. Cuidado para não se estar com ele. Cuidado para não se estar com ela. Olhe dentro dos olhos dele, dentro dos olhos dela. Diga para ele assim: hoje. Não, diga com fé. Diga hoje. Não, diga com determinação. Diga hoje. Não, faça biquinho. Diga hoje. É o dia. É o dia da decisão. Diga: é você. É você quem escolhe continuar perdendo ou vencer. O que é que você escolhe? Como é que é? Como é que é? Se tem vencedor aqui nessa noite, joga a mão pra cima pra dar glória! Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, vencedor. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua alma nesta noite. E se você crê no que será pregado, se prepare. 2023, qual ano? Qual ano? Há de ser o primeiro ano dos melhores anos da sua vida. Vai ser o ano que, no lugar da tua vergonha, vai ter dupla honra. Quem acredita nisso? Para suplicar. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Abre comigo a tua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Localiza comigo, por favor, o primeiro livro dos reis de Israel, o capítulo de número 17. Encontre esse texto comigo, por favor. Aleluia. Eu quero compartilhar com você o verso 10, 11 e 12. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, verso 10, 11 e 12. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Quem encontrou o texto, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Eu vou também. 17, 10, 11 e 12. Está escrito assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva. Apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente
um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui, preparei 2 cavacos peguei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Você pode dar uma glória a Jesus por esse texto? Feche os olhos por um instante, encurva a tua cabeça por um minuto e ore aos céus comigo nesta hora, por favor. Grandioso Deus, diante da tua presença, uma vez mais eu quero orar a ti, Senhor. Meu Deus, não desinvalidando a oração que foi feita por nós nessa noite, eu queria te fazer um pedido especial, ó Pai. Não para que abençoe a tua palavra, pois ela é abençoada e abençoadora, apta para fazer divisão entre juntas e medulas, espírito e alma, Senhor. Mas eu quero te pedir, ó Pai, para que o Senhor prepare os nossos corações, ó Deus, para o impacto que a tua palavra vai trazer na noite deste dia, Senhor. Porque eu tenho certeza que por meio da tua palavra, Senhor, quem entrou triste vai sair alegre, quem entrou chorando vai sair cantando, quem entrou por baixo vai sair por cima. Senhor, se algum espírito maligno se levantou para tentar deter, parar, bloquear o que o Senhor projetou para nós, Senhor, eles não terão sucesso, porque aqui não se trata de um povo qualquer, aqui se trata do povo adquirido, nação eleita, sacerdócio real. E está escrito, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Por isso, Deus, seja conosco nesta noite para a glória do teu nome. Amém. Toma seu assento, por gentileza. Aceite. Aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados servos do Senhor Jesus, na noite deste dia, eu gostaria de rogar-te encarecidamente que você me emprestasse alguns minutinhos da sua atenção, para que assim juntos possamos entender e compreender o que o Espírito do Senhor há de falar conosco nesta noite. Amém? Amém. Quem pode me prestar sua atenção, diga: eu posso. Eu posso. O texto bíblico que nós acabamos de fazer menção é um texto bastante claro, é um texto bastante nítido em reportar para nós o marcante encontro que acontece entre um profeta e uma viúva. Haja visto que é importante lhe salientar para vós outros que a Bíblia Sagrada, por sua vez, ela tem pelo menos 4 linhas de interpretação. Pastor, quais são elas, pastor? Literal, simbólica, atípica e figurada. E dentro de uma linguagem simbólica, viúva na Bíblia é símbolo de lágrima. Dentro de uma linguagem simbólica, viúva na Bíblia é símbolo de tristeza. Dentro de uma linguagem simbólica, viúva na Bíblia é símbolo de pobreza. É por isso que você vai ver Tiago escrever dizendo que a religião sã, pura e imaculada é aquela que visita os órfãos e as viúvas, porque a viúva é um símbolo de pobreza. E esse texto bíblico que nós acabamos de fazer menção é um texto muito claro em mostrarmos a reviravolta sem precedentes na vida de alguém que não tinha mais perspectiva, na vida de alguém que não tinha mais expectativa. Se as senhoras e os senhores observarem o último trecho do texto que eu li, hei de encontrar a seguinte expressão: peguei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. A mesma não conseguia mais visualizar uma luz no fim do túnel. A mesma não tinha mais perspectiva de mudança, não tinha mais expectativa de transformação. A mesma já tinha se conformado com o fracasso, já tinha se conformado com a situação precária que estava a vivenciar. Mas, no período que ela se encontra com o profeta, a sua vida sai de baixo e passa para cima. A sua história vive uma reviravolta sem precedente. Mas para você entender tudo isso, eu preciso que você compreenda primeiro
como é que estava o cenário de Israel. Diz a história sagrada que no mesmo período que Elias começa a profetizar, nas outras cercanias da cidade se levanta um rei. Pastor, que rei é esse, pastor? Sem dúvida alguma, o rei mais corrupto da história. Sem dúvida alguma, o rei mais sem caráter que um dia passou pelo cenário de Israel. Olhe para mim aqui, por favor. Existe um provérbio popular bastante categórico em dizer que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Logo, 50% do sucesso de um homem está na sua mulher. Se 50% do sucesso de um homem está na sua mulher, 50% do fracasso de Acabe estava na sua mulher. Diz a história sagrada que ele casou-se com uma mulher por nome de Jezabel. Pastor, quem foi Jezabel, pastor? Jezabel era uma sacerdotisa de uma deusa pagã conhecida como Azerá. E ela tinha a difícil função de implantar no meio do povo de Deus o culto ao paganismo, o culto a Azerá. E Acabe logo foi influenciado pela sua mulher e começou a colocar dentro do povo seleto, do povo escolhido por Deus, o culto a outros deuses. E o profeta, quando vê esse cenário, quando vê essa situação, ele se revolta com a situação. Por quê, pastor? Porque profeta que é profeta não pode pactuar com o pecado. Profeta que é profeta tem que denunciar o pecado. E Elias, quando vê o cenário de Israel sendo tomado pelo pecado, ele se revolta, toma para si a palavra dizendo: sobre a minha palavra não vai chover por 3 anos e meio. Pasmem, senhoras e senhores, por 3 anos e meio não chove, por 3 anos e meio não garoa, por 3 anos e meio não chuvisca. E se não tem chuva, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem alimentação. Se não tem alimentação, não tem vida. Se não tem vida, a morte predomina no cenário. O cenário de Israel estava sendo tomado pela pior crise hídrica da história. Há quem diga que a pior crise hídrica da história acontece pelo aquecimento global. Pastor, não é. Há quem diga que a pior crise hídrica da história acontece pelo efeito estufa. Pastor, não é. Pastor, então me explica, pastor. A pior crise hídrica da história aconteceu por conta de uma palavra profética. Pastor, por quê? Porque uma palavra profética tem o poder de pegar quem está em cima e colocar por baixo. Tem o poder de pegar quem está embaixo e colocar por cima. E eu tenho uma palavra dos céus para liberar sobre a tua vida na noite deste dia. É tempo de sair de baixo e passar para cima. É tempo de deixar o cenário de humilhação para viver uma exaltação da parte de Deus. Eu vim aqui como profeta para dizer a você: quem te viu embaixo vai ter que te ver por cima. Quem te viu humilhado vai ter que ver. Alguém acredita nisso aqui? Deixa eu ver quem é. Ele profetiza e diz: não vai chover por 3 anos e meio. E por 3 anos e meio realmente não chove. Israel começa a atravessar a pior crise hídrica da sua história. Somente para as senhoras e os senhores entenderem o que estou querendo nos transmitir. Um historiador antigo metodista chamado Dan Clark, ele fez questão de dizer que neste período bíblico, nesta dispensação, neste período, 500 ml de água eram contabilizados por aproximadamente 75 dracmas gregas, moeda de ouro. Não tinha como se oferecer água ao peregrino, não tinha como se oferecer água ao forasteiro, não tinha água para beber, não tinha água para plantar, não tinha água para suprir a necessidade humana. As senhoras e os senhores sabem o tanto quanto eu que o corpo humano ele vive seu alimento sólido por um período de
dias, mas não sem o alimento líquido. Por quê, pastor? Porque ele se autodesidrata, levando o homem até a morte. Não tinha água para beber. E aí, pastor, mas eu amo a Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu me apaixono um pouco mais por ela, pastor, porque a Bíblia diz que 2 capítulos depois do que nós lemos, Elias se encontra com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e se encontrando com os profetas de Baal, Elias lança um desafio e diz: o Deus que responder com fogo será o Deus cultuado, será o Deus venerado em Israel. Eram 400 profetas de Baal com mais 450 de Jezabel. Pastor, como é que é? 850 vozes contra apenas 2 vozes, a de Elias e a de Eliseu. 850 que confiavam em carros e em cavalos contra 2 que confiavam no Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Diz a história sagrada que eles clamam a Baal e Baal não responde. Eles gritam pedindo um sinal a Baal e Baal não dá esse sinal. O historiador Stuart diz que no ápice da excitação de clamar e não ter resposta, eles chicoteavam-se com um chicote chamado azorrague. Pastor, e aí, pastor? Porém, chega a hora de Elias clamar ao Senhor. Chega a hora de Elias conclamar o Senhor. Mas a cada vez que eu leio a Bíblia, eu me apaixono mais por ela. Pastor, por quê, pastor? A Bíblia diz que antes de Elias clamar, ele toma uma iniciativa. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Pastor, e qual é a iniciativa de Elias, pastor? Ele reconstrói o altar. Ele conserta o altar. Pastor, por quê, pastor? Porque se altar correto não tem resposta de Deus. Ele reconstrói o altar, por quê, pastor? Porque sem altar consertado não desce fogo do céu. Posso contar um segredo? É por isso que tem gente clamando e nada acontece. Por quê, pastor? Porque antes de clamar tem que consertar o altar. Ele reconstrói o altar. E depois que ele reconstrói o altar, diz a Bíblia Sagrada que ele faz 2 regos, uma esquerda e uma direita. E após fazer 2 regos, diz a Bíblia que ele manda derramar 12 vasilhas de água no altar. Estou, como é que é? Eu vou repetir. Ele manda jogar 12 vasilhas de água no rego, 6 da esquerda, 6 da direita. Eu ainda não entendi. Eu vou repetir. Ele manda jogar 12 vasilhas de água no altar. Pastor, me ajuda a entender. Não tinha para beber, e ele joga no chão. Não tinha para plantar, e ele joga no chão. Não tinha para cozinhar, e ele joga no chão. Pastor, o que é isso, pastor? É ato profético? Não. É doideira de profeta, porque todo profeta é meio doido? Não. Pastor, o que é isso, pastor? O profeta fez isso porque ele enlouqueceu? Também não. Então explica o que é, pastor. Vou explicar para você o que é. Aonde a presença de Deus está, não falta, sopra. Aonde a presença de Deus está, nunca faltou, sempre soprou. Aonde a presença de Deus está, não tem cauda, tem cabeça. Aonde a presença de Deus está, não toma emprestado, tem para emprestar. E se tem presença de Deus na tua vida, eu tenho uma palavra para você. Pastor, que palavra é essa? A partir de hoje vai sobrar e não faltar. Vai sobrar, vai, alguém acredita? Vai sobrar, vai sobrar.
de hoje, você vai ter para emprestar e não para tomar emprestado. Posso ir mais além? Então eu vou um pouquinho mais além. Quem te humilhou vai pegar emprestado com você. Vai precisar de você. Prepara, porque a partir de hoje você nunca mais será cauda. A partir de hoje você será cabeça. Mas pega essa palavra, pelo amor de Deus. Vai sobrar! Vai sobrar! Pastor, e aí, pastor? Ele profetiza. O que é que ele faz, gente? O que é que ele faz, gente? Logo após ele profetizar, se levantou uma perseguição. O que é que se levantou? Perseguição. Abre um parêntese bem rapidinho. Ser profeta não te imuniza de ser perseguido. Ser profeta não quer dizer que não vão se levantar contra você. Ser profeta não quer dizer que não vão tentar te parar. Ser profeta não quer dizer que não vão tentar te deter, que não vão tentar te difamar, que não vão tentar parar teu ministério. Não, pelo contrário, o profeta é perseguido, o profeta é caluniado, o profeta é apedrejado, mas o profeta tem algo com ele que os demais não têm. Pastor, o quê? Toda vez que o profeta se coloca de joelho, Deus se coloca de pé. Pastor, não entendi. Toda vez que você ajoelha, Deus fica de pé para interceder em favor da tua vida. E quando Deus fica de pé é o seguinte: o Satanás sai da frente, ou você vai passar por cima. Alguém está recebendo isso aqui? Deixa eu ver aqui. Alguém está crendo? De lebre combinar, da laba do bricombinar, a some da cor. Pastor, e aí, pastor? Se levanta uma perseguição contra ele. A Bíblia diz que ele habita as margens de um rio chamado Querite. Mas se não tem chuva, o rio automaticamente secou-se o Querite. E Deus dá uma ordem ao profeta dizendo assim: ó, vai até Sarepta, porque lá eu providenciei alguém para cuidar de você. Redobra a sua atenção para isso agora. Redobra a sua atenção para isso. O rei local, ele não fez nada que prestasse. Era sem caráter, corrupto, se corrompeu completamente. Mas ele sancionou uma lei. Uma lei. A lei dizia o seguinte: todo judeu, quando se encontrasse face a face com o profeta, fato raro, porque o profeta fica isolado, todo judeu, quando se encontrasse face a face com o profeta, ele tinha uma obrigação. Pastor, qual? Pegar tudo que tinha e oferecer ao profeta. Pastor, por quê? Porque subentendia-se que quando um judeu se encontrava com o profeta, a presença do Deus do profeta acompanharia aquele judeu até o resto da sua história. Logo, quando o judeu se encontrava com o profeta, ele pegava tudo que tinha e oferecia ao profeta. Agora olha para mim, por favor. Eu sou tentado a afirmar para você que quando Elias chega em Sarepta, ele se encontra com a última pessoa que ele queria encontrar. Pastor, quem? Uma. Crente inteligente. Me preste um raciocínio por 2 minutos. Se viúva é símbolo de pobreza, e a lei dizia que o judeu tinha que oferecer tudo que tinha ao profeta, o que é que uma pobre viúva tinha para oferecer ao profeta? O quê? Como é que é? Fala com vontade, o quê? Não, fala com gosto, o quê? Com Deus é desse jeito. Ele pega os que não são
trouxe lá de São Paulo aqui nessa noite para dizer a você: é mentira do diabo. Se disseram que não, Deus manda dizer que sim. Se disseram que não tem jeito, Deus manda dizer: eu resolvo o problema, soluciono a causa e dou jeito. Se disseram que acabou, Deus manda dizer: eu reescrevo a tua história e faço tudo novo. Alguém está recebendo? Mas deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deus é desse jeito. É especialista em pegar aqueles humilhados, desprezados, rejeitados e colocar dentro de príncipe. Se prepara porque o teu lugar está preparado. Se prepara porque vai ter uma reviravolta na história. Eu não sei se Deus vai mudar o teu nome ou o teu endereço, eu não tenho nem ideia disso. Mas uma coisa eu sei: do jeito que está não vai continuar. Do céu é manto, é badar de anaraba. Ele chega diante de uma pobre coitada. Ele chega diante de uma fracassada, por ótimo nome. E quando ele chega diante dela, ele faz dois pedidos. O que é que ele faz, gente? Dois pedidos. A primeira coisa que ele pede: água. O que é que ele pede, gente? Água. Era fácil oferecer água para alguém? Não. Eu expliquei para você o quanto água valia. Era fácil dar água para alguém? Não. Só que tem um detalhe: ela era judia. E todo judeu, com 5 anos de idade, ele começa a estudar os livros canonizados. Ele começa a estudar o Pentateuco. E ela sabia mais do que ninguém que está escrito assim: ó, crê no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperar. Ela sabia que ele era um profeta. Ela identifica ele como profeta pelas suas vestes. Cinturão de couro atravessado no peito, roupa de couro de carneiro. Então quando ele pede água para ela vai correndo buscar água para oferecer para ele. Na mesma hora ela vai buscar água para oferecer para ele. Sabe por quê? Porque embora a água fosse difícil, a água ela tinha estoque. A água ela tinha reserva. Pastor, não entendi. A água ela podia fazer. Ainda não entendi, pastor. Vai entender agora. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que está ao teu alcance de fazer, Deus não vai fazer por você. Pastor, o que Deus vai fazer por mim, pastor? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração. Pastor, não entendi. Eu estou dizendo a você que o possível quem faz sou eu. O impossível quem faz. Lá na tua casa Deus vai fazer o impossível. Lá na tua família Deus vai fazer o impossível. Na tua parentela Deus vai fazer o impossível. Nos teus negócios Deus vai fazer o impossível. Aonde você colocar a tua mão a partir de hoje, Deus vai fazer o impossível se tornar possível. Ele pede água para ela. Ela vai correndo buscar água para oferecer para ele. Só que no meio da caminhada dela, ele faz o segundo pedido. Ele diz: só traz também um pedaço de pão para que eu possa comer. Aí ela argumenta: eu não tenho. Estou catando cavalo, esperando o cachorro passar para matar o cachorro a grito. Estou na prova. Sabe o que mais me chama a atenção de tudo isso? O que, pastor? É a resposta dele para ela. Ele não pergunta se está sobrando. Ele não pergunta se está faltando.
Ele simplesmente olha para ela e diz assim: fazei para mim. Fazei para mim. Fazei para mim. Eu disse a você que a Bíblia tinha 4 linhas de interpretação. No sentido simbólico, viúva simboliza a pobreza. Mas no sentido atípico, nesse texto, viúva tipifica a igreja. E Elias tipifica a Deus. Olha o que ele diz: fazei para mim. Eu vou contar para você um segredo, porque muita gente não progride. Um segredo porque muita gente não vence. Porque muita gente não triunfa. Entra ano, sai ano, nada acontece. Entra mês, sai mês, nada acontece. Pastor, então conta esse segredo que eu preciso saber. Tem gente que acha que para o teu milagre acontecer, é Deus que tem que tomar a iniciativa. É Deus que tem que dar o primeiro passo. É Deus que tem que fazer. E aí, pastor, não é? Não, está errado. Pastor, prove na Bíblia, prove. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. Tiago disse: chegai-vos para Deus e Ele quer vencer na vida. Para de esperar acontecer e faz acontecer. Quer vencer na vida? Para de ficar esperando o milagre cair do céu e vai em busca do teu milagre. Vai em busca do teu objetivo. Vai em busca do teu sonho. Para! Tem gente que não tem coragem de brigar pela sua meta, mas tem coragem de viver murmurando pelos cantos, reclamando pelos cantos. Quem não tem coragem para tomar atitude, sempre fica para. Quer vencer na vida? Desata a tua manga. Vai em busca do que você sonha. Vai em busca do que você tem como ideal. Vai em busca da tua meta. Luta pelo teu objetivo. Vai em busca daquilo que Deus projetou para você. A palavra de vitória foi liberada. Paulo disse assim: ó, por todas essas coisas nós somos mais do que? O decreto está sobre você. Agora cabe a você ficar parado esperando acontecer ou fazer acontecer. Luta pela meta, pastor. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o covarde e nem tampouco com o preguiçoso. Deus tem compromisso com quem tem meta. E se você tem meta, eu tenho uma palavra para você: 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não vai ser atingido. Alguém está recebendo isso aqui? Deixa eu ver quem é. Alguém está crendo nisso aqui? Deixa eu ver. Quer chegar onde você nunca chegou? Quer alcançar o que você nunca alcançou? Vai o conselho da parte de Deus. Tome atitudes que você nunca teve coragem de tomar. Tome iniciativas que você nunca teve coragem de tomar. Sabe por quê? Porque enquanto as atitudes forem as mesmas, os resultados serão? Enquanto as prioridades forem as mesmas, os resultados serão? Pastor, e aí, pastor? Eu quero chegar onde eu nunca cheguei antes. Eu quero alcançar o que eu nunca alcancei antes. Não consigo deixar aqui para tua vida. Trabalhe enquanto outros descansam. Capacite-se enquanto outros se libertam. E então desfrute do que outros jamais desfrutarão. Só chega em lugares diferentes quem tem coragem para tomar atitudes diferentes. Tu quer uma prova disso? Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém. Então pega isso aqui. Pega isso aqui. Presta atenção. Se um dia o pastor Carlos me chamar para comer um churrasco, já estou profetizando, né? Me chamar para comer um churrasco na casa dele, irmãos, eu tenho que entrar na casa do homem de Deus por onde? Pela? Por onde eu tenho que entrar, gente? Como é que é? Eu vou pular o muro da casa dele, gente? Eu vou pular a janela da casa dele, gente? Não, né? A lógica diz que eu tenho que entrar pela? Isso é o que a lógica diz, pastor. Mas a fé, ela transpõe a lógica. Pastor, você está doido? Eu vou mostrar para você que a fé transpõe a lógica. Posso? Posso? Vamos lá. Um dia Jesus está pregando em Cafarnaum, em casa. Quando a multidão descobre que ele está pregando em casa, faz isso.
superlota a casa dele. E quando a casa superlota, todo mundo pensa a mesma coisa. Para eu conseguir alcançar ele, eu tenho que entrar pela. Sabe o que acontece? A porta fica congestionada. A porta fica superlotada. Todo mundo pensou a mesma coisa. Nós vamos entrar pela. É lógico. A multidão lota a porta. Todo mundo congestiona a porta e pensa assim: meu milagre vai vir pela. Só que tem 4 camaradas que pensam que ninguém pensou, que faz o que ninguém fez, que tomam atitude que ninguém tomou. Pastor, como assim? Enquanto a multidão vai pela porta, 4 camaradas vão pelo. Enquanto você for com a multidão, o resultado vai ser o mesmo da multidão. Aleluia! Mas a partir do momento que você percorrer rotas que outros não percorrem, a partir do momento que você tomar atitudes que outros não tomam, que você permear caminhos que outros não permeiam, se prepare para viver resultados que outros jamais irão viver. Jesus deixa a porta de lado e vai atender o Pastor, e aí, pastor? Só que entenda uma coisa: para obter resultado é necessário se sacrificar, passar por graus de dificuldade. O sucesso nunca vai bater na porta de ninguém da noite para o dia fácil. A conquista nunca vai chegar fácil na vida de alguém. A pergunta é fácil transportar o paralítico pelo telhado? Não tinha elevador, não tinha avanço tecnológico, não tinha guindaste, não tinha nada disso. Era braçalmente, era difícil, passa pelo grau da dificuldade, mas chega lá. Da Maraçai. Aquilo que você tem como meta, quando você determinar, se prepare para viver os graus de dificuldade. Mas não desista, não retroceda, não pare, não volte atrás. Quem quer o diabo queira, quer não queira, todos os teus sonhos vão sair do papel e vão se tornar realidade. Amém ou não amém, gente? Amém ou não amém, gente? Pastor, e aí, pastor? A Bíblia diz que ele pede para ela tudo que ela tem. Ela resolve acreditar. Ela resolve pelo menos uma vez na vida partir por tudo ou nada. Pastor, e aí? Ela pega tudo que tem e oferece na mão do profeta, tipificando a igreja oferecendo a Deus. Queridos, eu não li a Bíblia mais do que o pastor Carlos, eu li bem menos. Mas nas poucas vezes que eu li a minha Bíblia, tem uma coisa que eu nunca encontrei nela. O que, pastor? Deus fica devendo nada para ninguém. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se um dia você encontrou isso, mostre para mim, por favor, porque eu estou procurando. Ele olha para ela e diz assim: assim diz o Senhor, o azeite da tua botija não vai parar. A farinha da tua panela não vai se acabar. Você crê que eu sou profeta? Você crê na palavra profética? Levanta a mãozinha no terceiro andar, por favor. Levanta. Como profeta de Deus, eu venho aqui nesta noite liberar uma palavra sobre a tua vida. Como profeta de Deus, eu venho aqui nessa noite declarar sobre a tua vida: o azeite da tua botija não vai parar, a farinha da tua panela não vai
vai se acabar. Se prepare, porque haverá uma unção de multiplicação de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. E eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Aonde você colocar a planta dos teus pés a partir de hoje, Deus vai te dar tolerância. E tudo que você colocar a mão para fazer a partir de hoje vai ter que dar certo em nome do Senhor Jesus. Tudo que não floresceu em 2022 vai florescer ainda em 2023. Tudo que não deu certo em 2022 vai ter que dar certo ainda em 2023. E para cada vergonha que você viveu em 2022, assim diz o Senhor, haverá dupla honra ainda em 2023. Alguém pegou isso aqui? Deixa eu ver. Alguém lá no fundo, alguém pegou isso aqui. Lá fora, alguém pegou essa calabaixa. É barade, é camarracha. É baralade de caluz e minéria. A badade, a daraçada. Deus de maravilha. Escute isso. Vou encerrar a mensagem. Se ela tivesse duvidado da palavra profética, a vida dela tinha mudado? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Se ela tivesse deixado de lado a profecia que foi liberada sobre ela, a história dela tinha mudado? Não. Olha o que Stuart disse. A descendência dessa mulher tornou-se, não era, tornou-se uma das descendências mais prósperas dentro do cenário de Israel. Até o dia de... As nossas ações provocam reações em Deus. As ações dela provocaram reações diante de Deus. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque ela acreditou em uma palavra profética. Pastor, o que você quer acreditar em uma palavra profética? Vou te dizer aqui, mais ou menos. É você sair para pescar. Pescar a noite inteira e não pegar nada. Tentar a noite inteira e não pegar nada. E pela manhãzinha. Quem entende de pesca é o que, gente? Pescar? É o quê? Pescador. Carpinteiro entende de quê? Entende de quê? Pescadores saíram para pescar e não pescaram nada. De manhãzinha aparece um carpinteiro que não entende nada de pesca, que entende de madeira. E o carpinteiro libera uma palavra profética. E diz assim, ó: lançai a rede mais uma vez. Eles tentaram a noite toda. Eles eram especialistas na arte, sabiam onde a maré estava para peixe, onde não estava. Só que eles resolveram acreditar em uma palavra profética. E nunca vi alguém que acredita em uma palavra profética ficar desamparado. E a Bíblia diz que eles pescam e vivem a maior pesca da sua vida. Na mesma noite que eles viveram a maior frustração, eles viveram a maior realização da sua vida. Talvez 2023 esteja sendo o ano mais difícil da tua história, o ano mais difícil da tua trajetória, o ano mais complicado que você vivenciou até aqui na tua vida. Mas é isso que eu quero que você entenda. Nesse mesmo ano que teve frustração, vai ter realização. Estenda a mão para o altar do Senhor, por favor. Estenda a mão para o altar. Eu vou estender junto com você. Estenda a mão para o altar. Deixa eu fazer uma pergunta para você e eu quero sinceridade na tua resposta, por favor. Quando você olha para o altar do Senhor, o que é que você vê? Lugar de fracasso ou de sucesso? Quando você olha para o altar do Senhor, você vê lugar de perda ou de ganho? Quando você olha para o altar do Senhor, você vê lugar de derrota ou de vitória? Derrota ou vitória? Fracasso ou sucesso? Perda ou ganho? Você tem certeza disso? Tem certeza disso? Parabéns. Pastor, por que parabéns? Porque vendo dessa forma, você nunca vai ter medo de sacrificar no altar do Senhor. Pastor, como assim? Vou explicar para você. Tem dois tipos de pessoas no nosso meio, pastor. Primeiro, aqueles que acham da seguinte forma: tudo que eu tenho é graças a mim mesmo, é graças à minha própria capacidade.
Eu tenho porque eu sou bom. Eu tenho porque eu estudei. Eu tenho porque eu sou bam. Esse tipo de pessoa nunca vai ter coragem de sacrificar no altar do Senhor. Porque ele entende que sacrificar no altar do Senhor é perder, é jogar fora, é ser roubado. Mas tem uma segunda classe de pessoas, pastor, qual? Aquelas que sabem que tudo que elas têm foi. A pergunta é: foi você mesmo ou foi Deus que te deu? Como é que é? Então você não tem medo de sacrificar no altar. Por quê, pastor? Porque você sabe que tudo que você coloca no altar volta para a tua vida multiplicado. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Pastor, o que seria multiplicado? Posso explicar para você o que seria multiplicado? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, escuta bem, presta atenção. Eu vou explicar para você o que seria multiplicado. Presta atenção. Qual é o seu nome? Adeus. Dá uma sugestão para nós. Se não souber o preço exato, você dá pelo menos um chute, tá bom? Quanto você sugere que puxe, Deus, com a camisa oficial da seleção brasileira? 300 reais. Isso aí é grana de 5 mil. Só uma coisa. R$1.000. Um pouquinho menos. R$500. Qual o valor? 500 reais. Qual o valor da camisa? 500 reais. Quanto é a camisa, gente? 500. Pense comigo. Vamos raciocinar junto? Pense comigo. Essa mesma camisa da seleção brasileira, ela fosse usada pelo Neymar. Final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. 48 no segundo tempo, ele vai e faz o gol do título. Hexa. Quanto é que passaria a valer essa mesma camisa? Quanto, gente? Qual o valor, gente? Quer ver uma coisa? Vamos lá. Qual é o nome da senhora, meu irmão? Como? Sheila. Quanto você sugere que puxe um par de luvas brancas? Não é uma caixa, só um par. Dá um chute. Plástico. Quanto? R$10. Qual o valor da luva, gente? R$10. Qual o valor da luva, gente? R$10. Agora pensa comigo aqui, vamos raciocinar. Se essa mesma luva tivesse sido usada pelo Michael Jackson no último show antes de morrer, quanto é que estaria valendo essas luvas nos leilões do mundo afora? Quanto, gente? A pergunta é: quem é maior, Deus ou Neymar? Quem é maior, Deus ou Michael Jackson? A camisa do Brasil valia 500. Passou pela mão do Neymar, voltou valendo milhões. O par de luva branca valia R$10. Passou pela mão do Michael Jackson, voltou valendo milhões. Imagina aquilo que você coloca no altar do Senhor. Como é que vai voltar para a tua vida? Multiplicado! Tudo que você coloca no altar do Senhor volta multiplicado. Posso te dar uma prova disso? Prometo que eu encerro agora. Prometo. Já eu vou entregar o que Deus mandou aqui. Escute isso aqui, gente. Presta atenção. Eu tinha um carrinho velho. Eu tinha o quê, Diego? Carrinho velho. Ele tinha até nome. O nome dele era Ungido. Pastor, por que Ungido? Porque onde ele passava ele deixava óleo. Tu ri porque ele era tu. Só que tem um detalhe dele, gente. Pastor, qual? Aonde a Ferrari chegava, ele também chegava. Aonde a Lamborghini chegava, ele também chegava. Um dia, gente, eu precisava sair para pregar no estado que resido, em São Paulo. E eu tinha que pregar pela manhã. Era de manhã, era 4 horas da manhã quando eu acordei. Estava tomando banho. Enquanto eu estava tomando banho, eu estava conversando com Deus. Enquanto eu conversava com Deus, eu ouvi a voz do Senhor que falou para mim assim: meu filho, só é grande quem tem coragem de tomar uma atitude grande. Quando Deus falou aquilo para mim, eu dei um grito do banheiro e falei com a minha esposa. Eu falei assim: amor, eu vou fazer uma loucura. Ela falou: o que tu vai fazer? Eu falei: eu vou dar um ungido de oferta. Ela falou: Deus mandou? Eu falei: mandou. Ela falou: se Deus mandou, pode fazer. Ele valia aproximadamente R$15 mil. Era mais ou menos o preço dele. Quando eu cheguei na cidade que eu iria pregar, tinha um pastor ministrando oferta. E enquanto ele estava ministrando a oferta, ele disse assim: ó, o anjo me incomodou para orar a noite inteira.
Foi uma briga dentro de casa que eu queria dormir, mas o anjo estava me incomodando e eu fui orar. E Deus falou para mim que alguém ia fazer um negócio diferente aqui hoje. Ele falou aquilo, eu falei assim, é tudo que eu precisava ouvir. Levantei a minha mãe e falei assim, sou eu. Ele falou, o que é que tu vai fazer? Eu falei, eu vou dar meu carro de oferta no altar do Senhor. Ele perguntou para mim assim, tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, querer eu não quero. Mas Deus pediu e eu vou fazer. Pastor, e aí, pastor? Peguei a chave do meu carro, documento do meu carro, coloquei em cima do altar e saí da igreja. Que, pastor? Saí. Por que o senhor saiu, pastor? Vou te dizer por quê. Labuta dentro de você algo chamado razão. E algo chamado fé. Se você deixar a razão falar mais alto, ela ofusca a tua fé. Eu comecei a pensar, se eu der esse, como é que eu vou pregar? Vou de Uber, de metrô, de trem. Aí eu fui lá para fora e falei assim, o sangue de Jesus tem poder, se Deus mandou, eu vou fazer. Fiz aquela oferta, voltei para casa de ondas. Fiquei 3 meses pregando de metrô, de trem, de Uber, de ônibus. Pastor, e aí, pastor? Certo dia eu estava pregando no Grajaú, São Paulo. 3º dia da conferência de milagres. Quando eu estou ministrando o 3º dia da conferência de milagres, me aparece um camarada, vem em minha direção, esse aqui dentro estava preto, vem em minha direção e diz assim, pastor, tem 3 dias que eu não estou conseguindo dormir direito, sonhando no Senhor. Eu falei, sonhando comigo? Ainda brinquei com ele, falei assim, faz isso não, pai, minha mulher é ciumenta. Ele falou, é sério, pastor? Eu falei, como é o sonho? Ele falou, eu sonhei, pastor, que eu pegava a chave do meu veículo e entregava na sua mão. O mistério dele com Deus, eu não tinha muito a ver com isso. Eu fiquei calado, fiquei quietinho no meu canto. Ele falou assim, pastor, o carro é novo, pastor. Eu sou mecânico. Eu fui tentar ligar o carro hoje, o carro não ligou de jeito nenhum. Eu falei, e aí, Valão? Ele falou, minha mulher deu um tapa no meu ombro e falou assim, você ainda não entendeu? Se Deus mandou, você dá. Você tem que dar. Pastor, e aí, pastor? Ele pegou a chave de um veículo que custava 65 mil reais. Colocou na minha mão e falou assim, ó, Deus mandou eu te dar. Pastor, você está falando isso para se gloriar? Coitado de mim, eu nem tenho mais o carro que dei de oferta na igreja. Mas por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso para você entender uma coisa. Tudo que você coloca no altar do Senhor volta para a tua vida multiplicado.